Fala, povo abençoado, povo querido, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte desse momento tão especial que você separou para poder estudar a Palavra de Deus. Temos aqui a lição desse trimestre, o livro de Êxodo, tem trazido histórias e lições extremamente importantes para nós nos dias de hoje. O Êxodo não é somente a saída do povo de Israel lá do Egito, tem muita coisa que nós vamos aprender ao longo desse trimestre. E eu peço a você, se você ainda não tem sua lição, vai lá, filho de Deus. Baixe o aplicativo da lição da Escola Sabatina e tem esse conteúdo aqui gratuitamente para você. Nós temos um aplicativo que está em mais de 70 idiomas para você poder estudar e explanar a palavra do Senhor. Então, por favor, vai lá, baixe o aplicativo e fique por dentro ali do conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina. E se você ainda também não se inscreveu no nosso canal, vai lá, filho de Deus, dá aquela moralzinha. Vai lá, @PaulistaLeste no YouTube. Clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva e Associação Paulista Leste. Mas se você também quiser nos seguir no Instagram, vai lá, mips.apl. Clica lá e comece a nos seguir e fique por dentro de todos os cortes aqui do nosso podcast, tá bom? Muito bem, nós temos aqui a lição 2 que nós estamos chegando. Começamos um novo trimestre e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, que é sobre a sarça ardente. Querido, mas antes de começar sobre essa lição maravilhosa, eu quero te pedir, se você está nos assistindo hoje, sábado, 20 horas, você tem que colocar de onde você nos assiste. Ou se você está assistindo um outro dia, coloque qual é a cidade que você está nos assistindo. Nós estamos recebendo mensagens do pessoal do Piauí, Rio Grande do Norte, recebemos de Fortaleza, Rio Grande do Sul, região centro-oeste brasileira. Recebemos das principais capitais de algumas cidades em especial, mas você, eu quero saber de onde você nos assiste. Nós queremos mandar um abraço aí para você, tá bom? Para tua cidade, para tua igreja, e você coloque aí nos comentários de onde você nos assiste, tá bom? Estamos aqui na lição 2 e nós trouxemos algumas pessoas especiais aqui. Temos aqui o pastor Alexandre Martins, que está aqui conosco, pastor de Itaquera. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco, que Deus te abençoe. Manda um abraço pro teu povo em nome do Senhor. Maravilha, pastor Leonardo, pastores aqui, pessoal de Itaquera aí, alegria estar aqui, pastor. Uma bênção, obrigado pelo convite. Certamente vai ser muito bom, muito legal. Amém. Temos aqui o pastor Valdeci, diretamente lá do distrito de Morro Doce. Deus seja louvado, meu querido. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço pela oportunidade, mando um abraço para todo o pessoal da Igreja do Morro Doce, da Igreja do Sol Nascente, da Igreja do Parque Esperança, da Igreja do Jardim Rosinha e para todos os que estão participando deste podcast. É um prazer grande estar aqui juntos. Amém. E temos aqui, diretamente da região de Pirituba. Exatamente. Região de Pirituba, o Thiago. Que é a ovelha. Que é a ovelha, mas é um homem extremamente importante para a nossa igreja. Ama a Escola Sabatina Com certeza. de uma forma surpreendente. Vou conversar uma coisa para vocês aqui, hein? O Thiago, quando ele começou a namorar a Mari, sabe qual que foi o primeiro presente que ele deu para a mulher dele? Em vez de dar um buquê de flor, alguma coisa, ele deu uma lição da Escola Sabatina. E a mulher também hoje é apaixonada pela Escola Sabatina. Amém. Louvado seja Deus por isso, meu querido. Manda um abraço pro teu povo aí. Amém. Se apresenta o pessoal. Meu nome é Tiago, como foi dito. Prazer aqui estar com todos vocês. Um abraço lá para minha igreja querida da Vila Zate e para todo o distrito de Pirituba. Muito bem. Lição 2. Estamos chegando aqui. Já estamos aí início de julho, começando as férias das escolas, os filhos ficando em casa, deixando a gente doido, porque não tem mais aula, mas vai dar certo, no final a gente vence. Amém. Adeus, amém, né, pastor Alexandre? Amém. Vamos lá, verso para memorizar, mas antes disso, vamos pedir a bênção de Deus. Tiago, você pode orar para nós? Sim, com certeza. Querido Pai, amado Deus, que honrados somos de ter o Senhor como nosso Pai, o nosso Deus, que sempre tem nos direcionado rumo ao caminho da salvação, transformado o nosso coração, a nossa mente. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre o estudo da Tua palavra neste momento, que na medida que a Tua palavra for aberta, que ela nos corrija, nos instrua, nos direcione, ó Pai, e que venhamos aplicar este conhecimento à nossa realidade espiritual, para que, perseverando no caminho da salvação, estejamos salvos até que o Senhor venha. Amém. Em teu nome que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, verso para memorizar.
Na época do pastor Alexandre era verso áureo. Verso áureo. Vamos lá. Isso aí. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, pois isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Aqui começa-se a dar o fim da diáspora, né, que nós falamos, a saída do povo, tentando voltar o povo para Israel, né? E aqui nós começamos a ver a ordem que Deus deu. Olha, eu ouvi o gemido de vocês, eu ouvi as reclamações, eu ouvi tudo. Agora eu vou descer e vou libertar vocês e mandá-los para um lugar que nós temos sempre o costume de dizer essa frase, né? A terra que manda leite e mel, né? O que nós podemos trazer de lição para os nossos amigos, para os nossos irmãos, sobre essa parte de sábado para os nossos queridos aí? Fiquem à vontade. Pastor Alexandre. Pastor, e amigos aqui, né? Eu, lendo aqui a introdução, né, e ouvindo suas palavras aí também, pastor Leonardo, eu fiquei pensando assim, né? Quando a gente vê esse texto, tem um detalhe nesse texto que, para mim, faz toda a diferença. Ele diz assim, ó: certamente vi a aflição do meu povo e tal, que estão no Egito, e ele diz assim, ó: e ouvi o clamor por causa dos seus feitores. A gente não pode esquecer que isso Deus está falando com Moisés 40 anos depois de Moisés ter matado um feitor por espancar um hebreu. E ele o fez, né? Ele faz isso por quê? Porque ele queria fazer com as próprias mãos, ou seja, justiça. libertar o povo ali, fazer justiça, né? E é interessante porque Moisés sai fugido do Egito, né? Ele sai fugido, vai constituir a sua vida ali por Midian. 40 anos depois, Deus aparece e diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu fico imaginando Moisés falou assim: pera um pouquinho, eu ouvi o clamor do povo há 40 anos atrás e não aconteceu nada, quer dizer, não que houvesse no coração dele uma rebelião, uma revolta, nada disso. Mas eu fico imaginando como foi difícil para Moisés apertar o... Vamos voltar, né? Vamos dar um... Não é só 10 segundos só, não, é voltar 40 anos, entendeu? E ele volta 40 anos e fala assim: do que Deus está falando, né? Então, eu estou falando daquele dia mesmo, né? Eu estou falando daquele momento que você sentiu também. Ou seja, é Deus que, ao mesmo tempo que ele vai se apresentar, a gente vai falar disso, né? O Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Deus dos pais, mas é o teu Deus. E o clamor que mexeu com você e levou você a tentar fazer com as suas próprias mãos, eu quero te dizer que você não ouviu sozinho, eu ouvi também. E eu escuto o clamor do meu povo, e é por isso que eu estou aqui diante de você, e é por isso que eu vim te prometer e vim confirmar que eu vou livrar o meu povo dessa escravidão, das mãos dele. Ou seja, não é pelas mãos de Moisés que aquele povo sairia dali. Deus queria deixar claro para ele que ele compactuava, ou mesmo ele empático, né, a dor que Moisés sentiu do povo, mas ele fala assim: eu ouvi o clamor, igual você ouviu, amigo. Então, não deixa morrer essa chama dentro de você de querer ver esse povo livre, não. Porque tem um Deus contigo que está aqui para te fazer um chamado, que não vai ser fácil, mas eu te entendo e tô do teu lado. E nós estamos juntos, né? Eu acho isso extraordinário, assim, deve ter sido impactante demais para ele, né? Isso mexe com qualquer ser humano, né? Porque o que nós veremos aí nessa lição dessa semana é sobre o chamado de Moisés, né? E você coloca ali, né, que Deus, então, se torna empático ao que Moisés já havia passado. A perspectiva humana, a perspectiva divina. Deus tem um chamado para cada pessoa, Deus tem um propósito de vida para cada pessoa. E agora, quando Deus nos chama, é do jeito dele, é no tempo dele. E aí é que vem o desafio da nossa mudança de mindset, né? Para mudar, para pensar do jeito de Deus, para aceitar do jeito de Deus. Mesmo que a gente não consiga pensar como Deus, pelo menos permitir-se ser impelido conforme Deus queira guiar, né? Amém. É interessante notar que aqui no livro de Êxodo como um todo é um livro de acontecimentos extraordinários, né? Muitos milagres, como Verdade. a gente vê assim de longe em vários livros da Bíblia. E a gente sempre pensa, né, que às vezes a gente sabe conduzir a nossa vida,
da maneira correta, que a gente sabe o momento das coisas acontecerem. Talvez numa perspectiva humana, quando nós olhamos para aquele Moisés com 40 anos lá no Egito, ali seria o momento adequado de Deus chamá-lo. Vivendo numa das maiores nações de toda a terra, falando as melhores línguas, vestindo as melhores roupas, tendo uma influência política. Mas Deus falou, não é agora. Ele vai para um deserto, ele tira ali dele tudo que era vestígio de Egito que ele possuía, e quando talvez ele nem esperava um chamado de Deus, aos 80 anos de idade, Deus ele fala assim, Moisés, é agora. Então Deus ele tem uma forma de lidar com o ser humano e de direcionar que é só Deus, né? Para fazer dessa maneira ímpar, e isso nos ensina que nós devemos ser submissos e pacientes, que Deus, no momento certo, no momento dele, ele revela o seu propósito para todos nós. E onde nós entramos na lição de domingo, né, que a respeito sobre a sarça, Moisés ele foi criado em toda a educação egípcia. O Egito foi um dos precursores sobre os números, o alfabeto. É um dos pais da física no contexto linear. Ele era muito provável um bom engenheiro, porque ele estava vendo as construções das esfinges, e isso eram as faculdades que eram disponíveis naquele período. Ele era um bom físico. Mas só que ele passou 40 anos aprendendo tendo esse conhecimento. E precisou passar 40 anos lá no deserto para desaprender tudo. Rebobinando. Entendeu? E agora, ele diante de uma Deus. situação, ele como um bom físico, que ele sabe que uma matéria, quando entra em combustão, ela se deteriora. Ele olha uma sarça pegando fogo, não se consumia, mas eu não aprendi isso. E decide se aproximar dela, e a moita começa a falar com ele. O que me chama a atenção nessa história é que o chamado de Moisés, nesse contexto, né? Quando Deus já fala para ele assim, tira a sandália dos pés. O lugar que você está agora é santo. Vamos trazer para o dia de hoje? Será que a gente tem tirado a sandália dos pés quando a gente entra na igreja? Hoje existe, eu vou falar para você que é professor aí, uma concorrência desleal com os pregadores, com os professores, pastores. Porque enquanto um pastor está pregando, o pessoal está no WhatsApp, está no Instagram, está no Facebook. Ai, pastor, o senhor falou uma frase legal. Não precisa disso agora. Ouve, se alimenta. Ou até checando se você está falando certo. E assim, as pessoas perderam a essência do que é estar verdadeiramente num lugar que é santo. Jogamos conversas frívolas, dizemos palavras que não deveríamos quando nós estamos dentro da casa de Deus. E aqui a gente olha que Moisés ele precisou de 80 anos para entender o que Deus queria. Leonardo, se aceitar um chamado, ou se o chamado de Deus, eu acho que todo mundo aqui já Sim. ouviu a seguinte ideia, né, pelo menos. O chamado de Deus vem sempre tirar a gente da zona de conforto. Né? Deus vem tirar a gente daquela zona confortável. Se de fato faz sentido essa frase, então eu vou dizer que o chamado de Moisés foi tirar da zona de conforto ao quadrado, porque ele estava numa certa zona de conforto no Egito, já que o pastor fez essa baita introdução aí no sentido dele realmente ser um camarada que estudou tudo que foi ciência egípcia. Príncipe do Egito. Certo? Então, exatamente. Aí ele sai dali, aí ele, numa situação precária, aí ele se estabelece, entra de novo numa boa zona de conforto, e Deus vai lá tirá-lo de novo da zona de conforto. E para tirar esse camarada da zona de conforto, Deus chama na responsabilidade da humildade, que é o lance da presença de Deus. Na igreja, que o que você falou é realidade, infelizmente, né? Eu não acredito que só num lugar, mas em vários lugares. Mas na transcendência da ideia, onde Deus está, é onde eu tenho que estar humilde e quietinho. E se ele vai estar onde sempre eu dou essa oportunidade, no sentido de que ele sempre está, então a humildade, né? Você falou, né, Tiago, é um negócio que tem que estar presente ali. E aí, só fechando a ideia, tira as sandálias dos pés. Deus olha para ele e fala assim, em outras palavras, né? Seus pés, ou essa sandália não é digna de pisar aonde é santo, onde eu tô. Então, vem humilde. E no fim da vida, não quero aqui adiantar as lições, né? Mas a impressão que dá é que Deus olha e Moisés não pisou na terra, né?
Moisés não pisou naquela terra ali. Parou e Josué foi continuar o resto da história. Mas quando ele ressuscita para uma outra realidade, é como se Deus dissesse, essa terra não é digna da tua sandália. Né? Eu vou te colocar na terra onde sua sandália vai pisar de verdade. Né? E a sandália, né, mais mansa, mais transformada talvez da história. Eu acho isso de uma lição de vida que começou desde criancinha e só terminou ressurreto com 120 anos para ele ter a lição completa. Eu acho isso, vale a pena seguir o chamado de Deus, é isso que eu queria dizer. E eu continuo vendo aqui o jeito de Deus, né? Como o pastor Leonardo colocou, muitas vezes as pessoas vão para um lugar de adoração, nós vamos para um lugar de adoração com o nosso jeito, né? Eu vou ali querer um culto que me agrada, uma palavra que me agrada, vou buscar a bênção para mim. E aqui Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Qual era o padrão que existia naquela época? Que modelo Deus estava seguindo? Aqui Deus vem totalmente fora da caixa, né? O que era conhecido na época que tinha esse tipo de visual, de representação física, em cima de um monte rochoso, um lugar de difícil acesso, um arbusto do deserto, pegando fogo, mas não pegando fogo, e aí uma voz que vem do arbusto, uma voz que vem da arvorezinha lá, e tira a sandália porque o lugar é santo, e agora eu tenho um papo reto, tenho um assunto muito sério para falar com você agora, que é o assunto mais importante da sua vida e da vida de todos os seus. Não tinha nenhum modelo, nenhum padrão, nenhuma referência. Então eu vejo aqui Deus identificando-se assim, mostrando uma identidade inconfundível, né? Deus aqui não permite-se misturar-se com nada, né? Não permite-se ser comparado com nada. Deus, é Ele. É interessante a maneira didática como Deus ele nos ensina, porque aos olhos humanos nada tinha de diferente naquela terra. Uma sarça no meio de um deserto, poeira, mas é justamente a presença de onde o Senhor está que torna qualquer lugar santo. Isso. E eu vejo, pastor Leonardo, que nós como cristãos, nós devemos nutrir mais em nossa mente essa consciência da constância de Deus sobre a nossa vida. Porque nós não devemos restringir, por exemplo, a santidade de Deus a uma igreja. Isso é a gente limitar o poder de Deus. Nós devemos, como cristãos, ter a consciência de Deus que Ele está junto conosco e quer habitar dentro de nós quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos fazendo compra no supermercado, quando estamos namorando, quando nós estamos estudando livros, nos divertindo. E Deus ali naquele momento, ele começa a ensinar de certa forma padrões de santidade que eu acredito que estava sendo desconhecidos até mesmo pelo próprio Moisés. Primeiro que ele já se revela, ele já identifica o povo como sendo dele, mesmo antes de formalizar qualquer tipo de promessa, ele disse assim, olha, tenho visto a aflição do meu povo, e nós percebemos aqui que Moisés também, até pelo tempo que estava ali no deserto de Midian, ele teve provavelmente algumas revelações divinas que permitiram com que ele escrevesse o livro de Gênesis, que é um dos livros mais formidáveis da Bíblia, o livro de Jó e etc. E agora ele tem uma revelação ali explícita com o próprio Deus. Mas que privilégio extraordinário. E aonde a gente vai entrando que aquela sarça não foi um anjo que foi falar com Deus somente, com Moisés apenas. A nomenclatura anjo do Senhor, o Espírito de Profecia e principalmente a Bíblia deixa bem claro que é a segunda pessoa da divindade. Esse texto é muito elucidativo, é assim que fala, né? Isso. Para muitas outras discussões de outros assuntos. A gente pode até puxar aqui, fazendo um parênteses, puxar um assunto paralelo, por exemplo. Olha, discute-se ali se Miguel é Jesus ou se não é, porque no nosso entendimento teológico, Miguel na Bíblia é Jesus. Mas você que é professor, que estuda, mas que também conversa com outras pessoas que acreditam de outras formas, talvez vai ser questionado em algum momento. Não, mas
Miguel não pode ser Jesus, Jesus não pode ser Miguel, porque Miguel é um anjo, e Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a segunda pessoa da divindade, então não pode ser. Esse texto aqui deixa bem claro que Deus, quando escolhe, ele pode revelar-se como anjo, né? Porque o texto começa dizendo que um anjo do Senhor apareceu para Moisés, no verso 2. E depois lá na frente, quando segue discutindo, fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Esse que está falando, esse anjo que está falando, né? Então, Deus pode aparecer, isso são as epifanias, né? Sim. As formas como Deus aparece. Ele pode escolher aparecer como bem entender. E onde nós vamos entrando aqui no contexto, né? A lição de segunda, eu acho ela formidável também, porque o contexto do anjo do Senhor não é apenas falar em nome do Senhor, mas era o próprio Senhor. O próprio Senhor. Porque um anjo diz, e o Senhor assim me revelou, o Senhor me pediu para que eu falasse. Ele não, ele já se intitula, porque eu sou o Senhor. Um anjo não poderia reivindicar a posição de criador na sua fala. Aqui diz, eu sou o Deus de Abraão, eu Deus sou. de Isaac, Deus de Jacó. Ele já coloca uma questão que aparenta também depois, lá no Novo Testamento, o próprio Cristo falando, eu sou. Então, eu acho interessantíssimo esse contexto. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, nós vamos para a lição de terça-feira. Desculpa, só completando esse raciocínio que eu estava falando. Então, se Jesus não puder ser identificado em algum momento como anjo, por ele ser a segunda pessoa da divindade, então aquele homem da Galileia, o Nazareno, filho de José e Maria, não pode ser o Salvador também, porque é um homem, está abaixo de um anjo. Deus revela-se, Deus aparece, Deus se mostra como ele bem entender. Então aqui nós vemos que é o próprio Deus que assume, né, esse anjo do Senhor. E só uma coisa também que eu acho muito interessante é que logo no texto fala que tem características que são humanas ali, né? Ele viu, ele ouviu, ele ficou preocupado, ele conheceu ali o sofrimento, né? Mostra que ele desceu para ver o que estava acontecendo, nos lembra também uma cena de juízo, até que se passou ali com Sodoma e Gomorra. E quando Jesus esteve nessa terra, e os discípulos falaram assim, olha, mostra-nos o Pai, ele disse assim, quem vê a mim vê o Pai. Né? Então a gente percebe o seguinte, que aqui é mais uma evidência que de fato foi Jesus que se revelou, porque ele é a maior e a melhor revelação de Deus. E aqui ele chama Moisés alguém improvável naquele momento, alguém que reconhecia a sua humildade, a sua fraqueza, as suas impossibilidades, mas Deus ele chama aquele que ele pode moldar, que ele pode revelar os seus dons, para que ele possa capacitar para a sua obra, né? Uma grande frase que geralmente as pessoas falam, né? Que Deus ele capacita os seus escolhidos. É uma verdade, uma realidade. E aqui nós vemos no caso de Moisés que ele o capacitou de uma maneira assim extraordinária, né? Alguém que queria lá no passado talvez libertar pelas próprias mãos, que foi separar a briga de dois homens e que acabou matando ali um deles, mas que no final da sua história ele se transformou no homem mais manso da terra. Tipo, no passado ele matava por acidente, agora se transformou no homem mais manso da terra. Deus ele capacita e ele é extraordinário. Por isso a gente não pode ter desculpas, né, pastor? Para ficar dizendo assim, mas eu não sei falar, mas eu não sei me expressar bem, não sei liderar, já tô muito velho para isso daqui. Não, meu querido, Deus ele conta comigo e com você para que ele possa nos transformar. É isso aí. Só um detalhe, né? O anjo do Senhor não vem com um nome diretamente num primeiro momento aqui. Interessante isso, porque o pastor levantou uma questão, né, ali do arcanjo Miguel, né, enfim, de um anjo. Se Jesus é a revelação, e eu acho que você foi muito pontual nisso, Thiago, de verdade mesmo, porque ele é a revelação de Deus para a humanidade como homem. Ou seja, ele se fez homem para se revelar ao ser humano. É a plenitude da revelação para os seres humanos. E se revelou aos anjos como um arcanjo, então eu entendo que sempre o desejo de Deus é se revelar às suas criaturas, para que elas saibam quem ele é. Aliás, o Senhor Jesus disse isso em João 17, né? E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste, ou seja, para que te conheçam, para que saibam, né, quem você é.
E aí é onde nasce em Moisés o desejo de perguntar, tá, tudo bem, então eu entendi que você está querendo se apresentar a mim, então qual o teu nome? Né, que é o assunto aqui da lição de terça, né, pastor? E que nome é? Então, se você é uma pessoa, né, se você é alguém, tem que ter um nome, né? Qual é o nome, né? É interessante isso, Afinal, né? ele tinha fugido de um panteão de 1.500 divindades, né? Então, E ele todo ia mundo tinha um voltar nome, para né? lá, né? Ele Exatamente. precisava ter uma identificação, né? Exatamente. Então, qual é o nome, né? E é onde que a gente compreende, né, esse contexto que eu acho muito importante. O nome do Senhor, ele é inconfundível. Moisés conhecia muito bem o tetagrama que era colocado. Teve o privilégio, como foi estudado na lição passada, de ser criado pela sua mãe até os 12 anos, que é a maior idade de um judeu. Antes do Bar Mitzvah, né? Uhum. E ali ele conheceu, depois ele foi conhecer a cultura, e mesmo conhecendo toda a cultura egípcia, ele não se contaminou com aquilo que ele havia aprendido da sua mãe. E quando a gente entra para essa questão, quando nós sabemos verdadeiramente o que significa o nome de Deus para a nossa vida é diferente. E nós levamos o nome de Deus, né? Nós Essa é a levamos questão. Não adianta a gente falar que eu creio em Jesus se eu maltrato minha esposa. Que eu creio em Jesus e eu agredo meus filhos. Eu creio em Jesus, mas o meu irmão está passando necessidade e eu não faço nada. Quando eu entendo a essência do nome de Deus na minha vida, eu vou aliviar o sofrimento do meu próximo, porque eu quero estar perto de Deus e quero meu próximo também perto de Deus. Eu vejo duas coisas aqui. Vamos lá. Que tal, a lição nem chegou a tocar nesse ponto, mas já li isso em comentários bíblicos. Se você pegar desde antepassados de Moisés, por exemplo, desde Abraão, Deus já se revelava com nomes diferentes. Então aqui talvez Moisés também esteja procurando assim, Senhor, com qual daquelas características que o Senhor se revela, que é agora, é o Jeová Jiré, né? O grande eu sou, o Adonai, o Yahvé, talvez isso. Mas um outro ponto também é que Deus, na nossa vida, nós levamos o nome de Deus a partir do momento que você escolheu frequentar uma igreja, identificar-se com um povo cristão, que você escolheu ser um estudioso da Bíblia, isso monta-se a sua identidade. Porque a nossa identidade ela é composta de onde nascemos, filho de quem nós somos, onde é que a gente trabalha, o que nosso pai trabalhou. Isso é a sua identidade. Quem é você? E aí você tem mais esse atributo na sua identidade, que é, você é um seguidor de Deus. E as pessoas te observam. Então Deus, de alguma forma, é revelado através de você ou uma imagem errada de Deus. O nome de Deus é algo muito sério, muito abençoador, é algo poderoso, não é? Então, qual é o Deus que você está representando? Você está representando corretamente a Deus? Moisés tinha essa preocupação, porque ele agora ia levar o nome de Deus lá para aquele povo que não tinha Deus, né? E quando você sai na rua, você pega o busão, você vai para um lugar, você vai para o outro, você vai para o trabalho, você volta. Que Deus você está levando? Pastor, eu achei perfeito também a sua analogia de falar a respeito do nome dele como identificação. E nós vemos que o nome, principalmente no pensamento hebraico, ele é cheio de significado, ele diz muito sobre quem a pessoa é. E aqui Jesus, ele está gerando uma certa identificação com o seu povo e ensinando também quem ele é, né, sobre a sua natureza, suas prerrogativas e etc. E nós percebemos aqui que o nome de Deus, ele não é apenas santo, mas ele tem poder. E às vezes parece que como cristãos a gente se esquece disso, porque o nome de Deus, ele tem poder. Ele é poderoso para transformar, ele é poderoso para nos corrigir, ele é poderoso para nos transformar. Pela palavra dele, tudo foi criado, né? E eu acho que a gente precisa ter mais dessa consciência da identificação que nós temos com Deus, porque também fomos criados à sua imagem e semelhança. Eu vi uma analogia de um colega meu, em um evento que eu fui, que ele disse assim, olha, tome muito cuidado quando você fala assim, eu sou burro, por exemplo, eu não sei, eu sou uma pessoa agressiva, algo nesse sentido, porque ele falou assim, olha, o eu sou, né, é atribuído ao próprio Deus, e se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então é como se, de certa forma, indiretamente,
ou inconscientemente você estivesse ferindo, né, o próprio nome de Deus. Isso é muito sério, porque Deus ele nos criou para que nós tivéssemos a superabundância de vida plena que somente Ele pode dar. E essa é uma realidade que pode fazer todo sentido para nós e pode fazer parte da nossa vida. Deus ele é poderoso. Pensando aqui enquanto vocês falavam, né? O pastor citou o tetragrama, né? Tetragrama, que é uma expressão bem teológica, né? A gente vê aqui vocalizadinho, né? Na própria lição de terça, né? Com as vogais, mas a verdade é que é YHWH, né? Como é que pronuncia isso? Não tem pronúncia. E Moisés, não que ele não soubesse, sabia, mas a gente não pode esquecer que até então, nada escrito, né? Absolutamente. Vamos supor, apenas... Moisés começa a escrever, né? Exatamente. Quer dizer, ele poderia ter escrito, e creio que escreveu mesmo, Jó tem muito a ver até com o sofrimento de Israel. Né? E a próprio Gênesis, em quem é esse Deus criador. Mas 400 anos de escravidão, esse povo não tinha nem nome mais. Nos achados arqueológicos você encontra Rabiru. Rabiru era o povo escravo do Egito, não tem nome, não é mais Israel. Israel vai ser ouvido depois que Deus diz isso. Inclusive no Decálogo, quando ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ele está dizendo, vocês têm um nome, então agora vocês têm uma responsabilidade, porque o nome de vocês é meu nome, foi isso que ele falou com Jacó. Então, quando ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está dizendo assim, vocês vão voltar a ter um nome, vocês perderam o nome. E Moisés, eu gosto de ver a vida de Moisés, da vida de um camarada que fica imaginando, sei lá, eu no lugar dele ou qualquer outro, não no sentido de poder estar, mas de ser um ser humano comum, normal. Então ele está perguntando para Deus, tá, eu vou em nome de quem? Então, por exemplo, o seu nome é impronunciável, ninguém nem sabe o que é o Senhor, nunca houve um nome do Senhor, então qual que é o teu nome? Quer dizer, eu vou em nome de quem? Tudo bem. E eu vejo mais um jeitinho de Moisés dar uma... Tipo, eu não tenho nem no nome de quem que eu vou, quer dizer, como é que eu vou, né? Então, vou em nome de quem? Seu nome é impronunciável, vou colocar ele num checkmate aqui, porque aí não tem o nome, né? Ele diante de um estadista, querendo ou não, vai representar, vai libertar um povo lá, falar, eu deixo o meu povo ir, né? Ou seja, deixo Israel sair, mas não era Israel. Não é em nome de quem que eu vou? Eu vou em qual? Em nome de quem? Eu falo em nome de quem? Ou seja, eu não vejo Moisés como uma pessoa na rebelião contra Deus. Mas eu vejo Moisés com um ranço, sim, nele. De ter saído do Egito naquelas condições, com 80 anos, você falou um negócio que eu achei... Nossa, com 40 anos era bem melhor, energia de vida, no topo da carreira ali, né? Podendo ter até uma certa autoridade e tal. E o detalhe é que questiona a autoridade dele, falando, quem te colocou como príncipe aqui, rapaz? Você não manda nada aqui. Você tá o quê? Você tá achando que é só porque foi criado ali no bem bom, você é chefe nosso aqui agora? E aí Moisés vê que não tem apoio do povo, não tem absolutamente nada, ou seja, eu vejo um ranço nesse camarada para falar com Deus, respeito, humilde diante de Deus, mas ao mesmo tempo, falando, Senhor, eu tentei 40 anos atrás, né, parecia que não tinha ninguém, né, era só eu lá querendo isso, né, então eu acho lindas as definições do nome de Deus, mas eu vejo aqui um camarada desesperado, dizendo frustrado, assim, né? Vou em nome de quem? Né, quer dizer, então tá bom, o senhor tá falando, mas eu vou em nome de quem? Quem é que tá comigo, né? E para fechar, esse significado, eu sou, né? Egoemi, né? Que Jesus fala, o pastor Leonardo citou, né? Egoemi, Jesus disse mesmo, eu sou, inclusive queriam apedrejá-lo por causa disso. Então, para nós, o português, quando eu falo eu sou, é eu sou. Quando eu falo eu estou, é eu estou. E a gente vê a diferença bem. Só que no grego, como no inglês, no tal do verbo línguas, to be, né? Ser e estar é o mesmo verbo, é a mesma palavrinha. Então, quando Deus fala assim, eu sou, ele também está dizendo, eu tô aqui, eu existo aqui, e eu quero estar aqui também. Então esse peso desse nome, quando ele ouve de Deus, eu sou o que eu sou, ele fala assim, eu sou quem quer estar, eu sou quem quer estar perto. Então você vai e eu tô junto, é isso que te importa. É isso que é importante aqui. Eu tô do teu lado e ou seja, demonstrando o quê? Intimidade, né? Demonstrando aqui, como diz aqui, ó, amor e cuidado. Eu tô com você, filho. Nunca te deixei. Então, aquele que é. Você está indo com aquele que é. Então você não precisa em nome de ninguém, não. Eu tô junto lá com você. Perfeito. E é onde que a gente entra na lição entre quarta e quinta-feira, que a gente vai fazer um arremate geral agora, tá bom? Que fala a respeito... Falamos demais, né? Não, o tempo vai... Quando vai passando... Quando o papo é bom, vai indo. o tempo passa rápido. A questão das desculpas que Moisés começa a colocar a respeito sobre não ir fazer a missão de Deus... A gente trazer para os dias de hoje também, Moisés falou que ele era gago, em nome de quem ele iria, que o povo não ia acreditar, falou um monte de coisa. Mandou enviar outro. Manda outro, já tinha mandado Arão já, né?
Aí E se não crê em mim? a grande questão que a gente coloca é o seguinte: muitas vezes nós nos comportamos como se fosse Moisés nos dias de hoje. Deus dá uma missão para gente. Nós temos o dever de pregar a mensagem, de falar. Mas, meu Deus, tá frio demais aqui em São Paulo. Tá chovendo. Quando a gente se subestima, a gente está subestimando o Deus que está mandando ir. Isso é muito sério. Outros pontos, né, que nós podemos analisar aqui. E você vem para a parte também da circuncisão, porque antigamente havia uma marca na carne do israelita. O filho de Moisés, mais novo, não era. É onde eu digo que esse ranço estava em Moisés. A gente não pode esquecer disso. O que a Por gente que ele pode não trabalhar circuncidou tudo o isso? filho? E Né? ele sabia. Lógico, ou seja, ele não levava as coisas no peso da seriedade de 40 anos atrás. 40 anos atrás ele foi capaz de matar. 40 anos depois, criando Mudou o rebanho, tranquilo, estabelecido no sentido de tenho uma esposa, estou aqui com os meus filhos, tenho minhas posses. Meu sogro é o sacerdote de Midian. Certo, não deixei de ser filho de faraó de todo jeito, né? Ele que manda, entendeu? Então ele olha, eu vejo um ranço nisso, de falar assim, olha, imagina, gente, esse indivíduo fala assim, ó, manda qualquer um menos eu. Manda quem o senhor quiser, eu não vou. Então, e me colocando no que você acabou de falar, eu fico pensando assim, quando é o frio, ainda vamos dizer, né? Nossa, né? Frio, meu, que desculpa, né? Aliás, tem que fazer quanto de frio pra gente poder sair? Você tem cidade no mundo ali, como tava vendo um documentário essa semana, menos 70 graus lá. Quer dizer, frio, tá calor ainda, né? Agora, de repente viveu numa região quente, mas às vezes não é só isso, né? Às vezes é assim, eu já fui e não adiantou nada. Eu já fui tentar, eu já fui lá testemunhar e saí escorraçado dali. Eu já tentei num grupo de amigos ser o diferentão e não fui mais aceito lá no meio deles. Isso começa a fazer a gente querer saber quem é esse Deus mesmo que está aí. Ou seja, eu tô aqui testemunhando, falando e de repente está dando tudo errado. Aí chega Deus com uma missão. Eu olho e falo, Senhor, eu já tive tanta experiência aqui. E aí é onde o pastor Valdecico falou logo no comecinho, né? Uma sarça pegando fogo, quer dizer, é assim que Deus vai se apresentar? Então, é na loucura vamos dizer assim, né? É na sabedoria de Deus. Loucas desse mundo. Loucura humana isso. Ou seja, se eu não conseguir dar estudo bíblico, Leonardo, para o meu tio, eu vou conseguir dar estudo bíblico para um professor? Quer dizer, o meu tio que é amigo, a gente convive. Agora Deus me fala para ser um testemunho para um professor? Deus me fala para ser um testemunho na minha empresa? Eu sou um reles empregado aqui. Eu vou ser testemunho pro meu chefe? Ou então não. Então, aí é onde esse ranço de vida, que não habita só Moisés, habita qualquer pessoa. Porque quem nunca se frustrou na vida? O detalhe é que experiência, Moisés tinha, né? Aos 40 anos, vigor, status, skills, né? Ferramentas. Capacitações, né? E aí a gente olha e fala, nisso que a gente vai. Não, não é nisso que você vai. Acabou, é simples assim, não é nisso. Tá certo? Eu que vou. E eu vou usar, eu vou agir por intermédio de você. Ou seja, quando Moisés fala, manda qualquer um menos eu, a Bíblia fala. E acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés. Sabe o que eu acho interessante isso? Todo mundo que está aqui tem livre-arbítrio. Nós vamos, em outro momento, até pensar nisso, mas tem o livre-arbítrio. Todos temos. Mas é o seguinte, a vontade de Deus é a vontade de Deus, respeitando sempre meu livre-arbítrio. Mas a impressão que eu tenho com Moisés é que Deus, em outras palavras, é você mesmo que vai. Arão vai com você vai encontrar ele no caminho aí e tal, vai ficar até felizinho, mas é você que vai. E Moisés, foi. Então, é aqui onde eu vejo uma palavra que às vezes você está até no ranço, mas a gente não pode perder, é submissão. É a mim que o Senhor está pondo nisso, é você que está ouvindo aí, é Deus colocando você nisso. Então seja submisso e vá. Seja submisso e vá. Tenha temor ao Senhor, não medo dele, mas respeito a ele. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Por que tinha que ser Moisés? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou dizer. Por que tinha que ser Moisés? Manda qualquer um menos eu. Quantas crianças foram mortas quando esse menino nasceu aqui? E de que maneira maravilhosa Deus livrou esse garoto. Então, é como se Moisés estivesse falando, não importa que morreram milhares de crianças aí, não importa que já morreram por causa das folhas desse livro aqui, não importa. Manda outro. Mande outro menos eu. Se não fosse Moisés, Moisés teria se perdido. Só tinha um jeito para salvar Moisés. Era colocar esse povo
gente boa, tranquilo, povo, né, sossegado, é assim, né? Misericórdia. Para ele liderar. E ele sentiu o drama. Só assim ele conseguiu salvação, meu amigo. Então, quando Deus te levanta um chamado, pastor, e que você fala assim, não tô sentindo, não vou, é o ranço, então você pode ter certeza de uma coisa. Deus está pra- querendo pra salvar mesmo. você. Porque os outros vão ser beneficiados, pode ter certeza, com o chamado. Mas ele está chamando você para a tua salvação. É para a tua salvação. Pastor Valdeci. Eu suas vejo, considerações. eu vejo todos nós representados por Moisés. Moisés é alguém que Deus tinha um sonho bonito para ele, humanamente já tinha tido contato com coisas que o habilitavam, já havia se decepcionado, mas ele se mantinha em comunhão com Deus, porque senão ele não havia escrito os 2 livros, Gênesis e Jó, ali enquanto estava em Midian, mas ao mesmo tempo carregava feridas, cicatrizes e tinha pensamentos disfuncionais. Não sou capaz, a psicologia identifica como um pensamento disfuncional. E se é um outro pensamento disfuncional? O pensamento disfuncional é quando você enxerga fora da realidade, porque Deus estava falando aqui, eu vou tirar o povo do Egito. Aí Moisés, mas eu não sou capaz, mas não estou falando de você, eu estou falando de mim. Imagine se Deus fosse discutir com ele, né? Então assim, mas ao mesmo tempo, depois disso tudo, né, Moisés é submisso como o Senhor colocou. Eu acho que isso é a conclusão para todos nós. Você também já deve ter tido contatos maravilhosos com Deus, você já deve ter muitas vezes se frustrado, você se mantém em comunhão de certa forma, senão não estaria aqui neste ensino, desse podcast aqui. Você muitas vezes olha para si de maneiras que diminuem o que Deus vê em você, mas Deus tem um lindo plano, um lindo sonho para você. Você continue submisso a Deus, porque Deus, se você ainda está vivo, é porque Deus tem muita coisa a realizar através de você. Amém. Olha, eu vejo aqui, né, fazendo um apanhado geral e já concluindo também, que de fato as nossas desculpas, elas acabam revelando um pouco dos nossos traumas, dos nossos complexos de inferioridade e também revela uma falta de fé. E isso é muito perigoso. E no caso de Moisés, nós vemos que essas desculpas por todo o passado que ele possuía levou à negligência nesse episódio da circuncisão, né? E será que as nossas desculpas também não estão fazendo com que nós venhamos negligenciar conceitos e coisas que são básicas na nossa fé e que têm atrapalhado da gente vivenciar o extraordinário de Deus? Eu gostaria até de concluir aqui a minha fala dizendo que talvez as nossas desculpas, a nossa falta de desejo de atender ao chamado de Deus é o que está limitando de nós vivenciarmos a melhor fase e as melhores experiências da nossa vida, porque o contato com Deus é transformador e nós precisamos atender ao chamado de Deus, porque Deus ele nos transforma, Deus ele nos redime, Deus ele nos perdoa e através da nossa vida, quando nós atendemos este chamado, não é nossa vida apenas que é abençoada, mas a vida de todas as pessoas ao nosso redor. E Moisés ele não transformou a sua vida apenas, ele transformou a vida de toda uma nação. E eu faço também as palavras aqui do pastor falando a respeito da experiência que Moisés teve, que foi para a salvação dele. E eu digo uma coisa, pastor, todo o meu tempo de igreja, seja como ancião, diretor de clube, ajudando em qualquer coisa, sempre foi para a minha salvação. Eu sempre fui o melhor e maior beneficiado. E através de mim, pelas misericórdias de Deus, Deus ele também tem abençoado as pessoas ao meu redor. Amém. Bom. E você, meu querido? Como é que tá esse coração? Já acordou para a vida? Entende que Deus tem uma missão para a tua vida, para o teu coração, para a tua família? Então, sai da zona de conforto e vai para onde Deus te mandar, que Ele quer te usar e fazer de você um instrumento nas mãos dele. Meus queridos, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui. Deus Amém. seja louvado Alegria. por vocês. Vamos terminar com uma oração? Pastor Valdeci, pode orar para nós? Senhor Deus, muito obrigado por trazer o plano da libertação, de tirar-nos desse contexto de sofrimento e pecado
com uma perspectiva de uma vida eterna, do jeito que o Senhor sonha, do jeito que o Senhor sempre sonhou para o ser humano. Amém. Amém. Obrigado porque o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, não somente em benefício deles, mas para prefigurar esse plano da redenção também. Amém. E obrigado porque o Senhor mostra-nos que o Senhor se preocupa com nossas aflições e angústias e, além disso, o Senhor tem um lindo propósito para a vida de cada um. Amém. Amém. Por favor, Senhor, que o teu propósito se cumpra na vida deste querido que está assistindo esse vídeo. Que o seu propósito se cumpra na vida de cada um de nós, nesta vida e para o plano da redenção, para a vida eterna. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, terminamos mais um podcast. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Não fique sem a lição deste trimestre. É o pão espiritual da tua vida e você tem que ter contato com esse Deus maravilhoso. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E até semana que vem, às 20 horas do próximo sábado, se Deus quiser.